Olá, estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho, estarei com vocês, estudantes e professores, nas interações via chat desta aula, que será uma viagem para o continente africano, e a gente vai viajar por meio das representações cartográficas desse continente. O nosso guia dessa viagem de hoje é o professor Antônio Russo. Tudo bem, Pro? Tudo bom, professora Luíse? Prazer em estar com você aqui novamente. Aos alunos aí também, aos professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. Como a professora Luíse colocou bem, nós vamos falar bastante sobre a África, através das representações cartográficas, e antes de mais nada nós vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje. É isso aí, vai aparecer na tela para vocês o objetivo e a habilidade da nossa aula de hoje, que é a habilidade GE 19, interpretar, elaborar cartogramas, mapas esquemáticos, croquis e anamorfoses geográficas com informações geográficas acerca da América e da África. É uma habilidade de retomada. A unidade temática é formas de representação e pensamento espacial, e o objeto do conhecimento é cartografia, anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e da África. Para a gente começar os nossos trabalhos da aula de hoje, vamos assistir a um vídeo sobre a década internacional dos afrodescendentes. Vamos lá? Considerada pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade, a capoeira é uma arte que aproxima as histórias do Brasil e da África. Nascida no Brasil em meio à escravidão, a capoeira não apenas cresceu no continente africano, como se propagou pelo mundo. A 10ª edição dos Jogos Mundiais de Arte e Capoeira, que aconteceu em agosto, foi realizada na região do Cais do Valongo, ponto de partida para conhecer a herança africana no Rio de Janeiro. Neste cais, desembarcaram mais de 500 mil africanos escravizados apenas durante o século XIX. A manifestação afro-brasileira, que hoje está no mundo e acontecendo aqui no Cais de Valongo justamente, é um encontro inédito. Os africanos chegaram aqui escravizados. Hoje, eles estão sendo convidados para demonstrar sua cultura e encontrar com a cultura afro-brasileira, encontrar com o samba, com a capoeira, com o jongo, com o maculelê. Então, uma coisa inédita. Esses anos todos, nunca aconteceu uma coisa como essa. O africano chega aqui como convidado, com outro discurso e outra situação. Na verdade, eu já conhecia, eu conhecia aqui o cais, é a primeira vez que eu piso, na verdade, mas o contexto histórico já conhecia. E estando a pisar aqui, emocionei-me várias vezes, senti a energia, a presença, Então, isso é bastante importante no contexto histórico para os africanos e para os afrodescendentes também, E isso fazendo parte da história, eu acho que existem nas Américas muito mais lugares com esse contexto histórico, mas o Brasil mais com a ligação com Angola, E na verdade escrever isso tinha que ser emocionalmente, começando pela emoção, saber que os meus ancestrais, os meus antepassados chegaram por aqui, andaram nessas ruas, isso para mim também chega a ser maravilhoso, A cultura afro-brasileira, ela é ímpar. Então os avós da capoeira são africanos, mas a capoeira nasceu no Brasil. Eu costumo dizer, engravidou no navio negreiro e veio nascer em terra brasileira, sem médico e sem parteira. Assim nasceu a capoeira. A gente não consegue classificar se a capoeira é luta, se é dança, se é jogo. Enfim, a capoeira reúne tudo isso, Isso é uma herança africana nossa, muito pelo contrário do que as pessoas pensam. A capoeira ela vem nascer, ela surge aqui no Brasil, Trazida pelos africanos, Eles não trouxeram a capoeira, eles trouxeram os elementos que fizeram com que a capoeira nascesse. Assim como algumas religiões afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda,
capoeira ela é afro-brasileira, ou seja, é uma mistura de muitas lutas, danças e rituais africanos que só deu origem aqui no Brasil. A Camisa costuma dizer que a capoeira é o que o momento determina. Ela teve que ser luta na época da escravidão, não é? Mas no momento de folga dos escravos, eles cantavam, eles dançavam. Então a capoeira realmente é o que o momento determina. Tem momentos que eu tenho que ser um lutador, tem momentos que eu tenho que ser um poeta, tem momentos que eu tenho que ser um artista. Enfim, tudo isso, essa cultura a gente adquire com a prática da capoeira. No contexto da década internacional de afrodescendentes, a ONU Brasil esteve presente no encontro para destacar o papel da capoeira na cultura e como instrumento de paz. Depois do lançamento que aconteceu em Brasília, a gente está agora lançando a primeira atividade específica da década internacional de afrodescendentes. E é muito legal que seja a capoeira, a primeira grande questão, ou o primeiro grande evento seja sobre capoeira. Por quê? Porque a capoeira, ela é não só uma expressão reconhecida pela Unesco, como uma expressão e uma arte, e tendo uma história muito rica, como é também uma metodologia que o Fundo das Nações Unidas para a Infância usa em países africanos, incluindo a República Centro-Africana, para resgatar crianças e soldados. Então a capoeira, e entre outros usos, então a capoeira é um instrumento de paz. Bom, é isso aí, né? Então, um vídeo bem retratado aí sobre a questão aí da capoeira, né? Que é uma das diversidades culturais que vieram aí com os escravizados africanos e que foi, né, bem colocado na nossa cultura e ao nosso cotidiano, né? Então, como o mestre da capoeira falou, né? Engravidou no navio, né? Teve aqui, então a capoeira tem, né, todas as características africanas, mas é brasileira, né, professora? Exatamente. E lembrando que o local do evento mostrado no vídeo é o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que é patrimônio mundial da Unesco, dada a relevância para a história do africano no Brasil. É muito importante a gente retratar isso, né? Vem dentro desse tripé de valorizar, reconhecer e garantir os direitos da pessoa negra no mundo inteiro, a iniciativa da ONU. E lembrando que nós estamos na década do afrodescendente, né, que começou em 2015 e vai até 2024. Né? Esse vídeo é de 2015, então é o processo inicial, né, de todas essas festividades, né, todos esses diálogos, né, dessa interação, né, que aparece por década. Não é só no Brasil, é no mundo afora aí, né, principalmente em países que tem lá os seus afrodescendentes, tá certo? Bom, como a gente tem lá o intuito da aula, né, é uma retomada, apesar que é importante a gente ver o continente africano, né, nós temos aí vários mapas, né, mostrando várias características do continente africano. Tá? O primeiro deles aí é a localização da África no planisfério. Tá? Então, nós temos aqui a localização, né, então ele está lá na região, né, que até parece o centro, né, do planeta, bem específico, né? Está lá nos 4 hemisférios, né, norte, sul, leste e oeste, né, no hemisfério leste também, no hemisfério oeste, né? Então a gente vê aí as características, né, bem centrais. A gente sabe que é um globo terrestre, não tem o centro, né? O centro é o núcleo, né, mas dá essa impressão. Então até nessa situação, né, de visualização do planisfério, o continente africano tem um destaque aí bem legal aí para a gente mostrar aí, né? Está lá entre o Mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, né, o Oceano Índico, né? Então é uma região aí bastante, né, interessante, porque quando a gente olha e começa a estudar a parte climática, a parte de relevo, né, nitidamente a gente vê a divisão, né? E o que se tem de vegetação e clima no norte tem também no sul. Então é bem legal quando a gente estuda, né, as características físicas do continente africano, que é um caso ímpar,
aqui na geografia quando a gente estuda. A gente não vê isso em nenhum dos outros continentes, professora, somente na África. É bem interessante, né? A peculiaridade, até nisso a África é rica. Né? Exatamente. No próximo mapa, aí sim, nós temos aí, né, na próxima slide, o globo, né, e a localização do continente africano, aí, né, colocado aí em verde, né, então próximo aí da Europa, próximo aí da Ásia, né, era até ligado aí com o canal de Suez, né, antes da construção do canal Suez, a ligação aí da África com o Oriente Médio, né, que é uma parte aí da Ásia. Então, toda essa formação, e a gente observa aí o continente africano bem extenso, tanto na sua latitude, como também na sua longitude. Né? Vamos lá para o próximo mapa, aí é o mapa físico. Né? Então, nós temos aí a altitude, né, e a parte da profundidade, aí, que é mais nas regiões oceânicas, que nós temos aí da África física. Então, as partes mais escuras, né, o marronzinho claro até o marrom escuro, mostrando aí as altitudes mais elevadas, até chegando à parte roxa, acima de 4.000 metros, que são regiões mais frias, por isso essa coloração roxa. Né? Lá tem lá a cadeia do Atlas, que está lá ao noroeste, bem escuro, né, que a gente vê lá. Então, várias regiões aí com várias características de relevo, né? As partes em verde são as partes mais planas, né? Até chegar no zero, verde mais escuro, mostra as regiões bem de planície, né? E como eu falei para vocês, a parte azul mostrando aí as partes das águas, principalmente as mediações aí do continente africano, né? Que tem envolto aí, né, os oceanos aí, né, ao redor, né, e o mar Mediterrâneo ao norte do continente africano. Então, o continente africano também tem, né, características bem diversificadas do seu relevo, com cadeias montanhosas e também regiões planas, né? E quando a gente fala dessa questão física do relevo da África, né, algumas regiões mais elevadas têm neve, né? Então a gente fala, o continente africano que é quente tem neve em regiões de altitudes bem mais elevadas, como por exemplo a cadeia do Atlas, que eu citei aí para vocês, e outras regiões aí com elevada altitude, tá certo? Vamos lá para o próximo mapa, que aí são os biomas africanos, tá certo? Então ele está lá com a parte mediterrânea, né, a vegetação mediterrânea, né, o bioma, que está lá na região próxima do mar Mediterrâneo. Aí nós temos uma longa faixa, né, que vai aí da região leste-oeste, que é o deserto do Saara, então um enorme deserto aí que nós temos aí no continente africano, né, principalmente aí próximo da região norte. Aí nós temos as savanas, né, conhecidas pelos animais aí de grande porte. Né? Nós temos aqui no Brasil a savana brasileira, que é o cerrado. Né? E aí nós temos aí a savana, né, com as vegetações bem esparsas e principalmente os animais aí de grande porte. Temos as florestas, né, principalmente a floresta aí do Congo, né, que é bem conhecida, e tem lá ao sul e em outras partes da região africana as estepes, né, que são regiões aí muito parecidas aqui com os campos aqui no Brasil, né, mas com uma vegetação um pouquinho mais alta. Né? E também nós temos aí próximo aí da África do Sul também a região aí do deserto de Kalahari. Né? Então mostra também aí bem, né, uma característica aí típica, né, do continente africano, né, com deserto no norte, no sul, a floresta mais na região central, né, coisas assim típicas do continente africano. Então tá aí os biomas desse continente. Vamos lá para a próxima tela. E aí nós temos as sub-regiões da África, né, as divisões aí das sub-regiões do continente africano. Então o que está em azul é o que nós chamamos de África setentrional, né, que alguns até falam África do Norte, tá, a região lá do norte, né, principalmente lá os países islâmicos. Né, a África ocidental está em verde, tá, a África central, que está aí mais ao centro em rosa, a África oriental, né, que é a África do leste, né, que está aí lá as regiões lá em laranja, e a África meridional em vermelho, que está ao sul. Né? Então essa divisão aí de sub-regiões do continente africano, né, tem uma divisão bem característica aí de aspectos físicos e até aspectos sociais desses países aí. Então por isso que nós denominamos aí de sub-regiões da África. Tá? Vamos lá para a próxima tela, que aí são lá os climas
e correntes marítimas, né? Eu coloquei em destaque aí o continente africano, que é o que estamos estudando agora. Basicamente, nós temos aí a região desértica, né? Que é o deserto do Saara e o do Kalahari, que está lá em amarelo mais escuro, né? As partes mais claras já são as regiões semiáridas, né? O amarelo mais claro, né? O laranja bem destacado aí como um clima tropical, né? Até porque está entre a zona tórrida, né? Então está bem aí na zona tórrida do planeta, que está entre os trópicos. E nós temos a parte vermelha, que é denominado aí de clima equatorial, né? Que está lá na floresta, né, do Congo, né? Principalmente, né? Como a gente observa quando a gente estuda lá o mapa do Brasil e tem lá a floresta amazônica como sendo a floresta equatorial. Tá? E as correntes marítimas aí, né, aparecendo aí as correntes em vermelho, que são correntes quentes, e em azul as correntes frias, que vêm das regiões polares aí, mas basicamente as correntes marinhas, né, por o continente africano estar bem na região entre os trópicos, ter boa parte aí das correntes quentes, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vemos aí a questão da religião. Tá? Então nós temos aí a principal religião no norte do continente africano, que é a religião muçulmana aí, né? População islâmica acima de 90%. Então os países que estão em verde escuro têm população islâmica acima de 90%, né? Inclusive muitos aí, né, com 99% aí de população islâmica, né? Que é o caso aí da Argélia, né? A Líbia também tem esse processo, Marrocos, né? Mas também tem o Egito, o Sudão, Níger, o Mali, a Mauritânia, o Saara Ocidental, a Tunísia, a Etiópia, o Senegal e Comores, né? A ilha Comores lá que está lá na região mais ao sudeste, aí, próximo de Madagascar. Então são os países aí com população islâmica acima de 90%. Então as outras têm menos porcentagem, mas vejo que o continente africano, a população islâmica está bem espalhada. Certo, professora Luíse? É isso mesmo, professor Antônio. Chegou o momento de vocês, estudantes, realizarem uma atividade no nosso chat. Dá uma olhadinha no mapa que vai aparecer na tela. Quais países têm o português como língua oficial na África? É isso mesmo, tem países da África que falam português. Quais são? Em 2 minutos a gente volta. Voltamos.
o estudante Matheus, lá de Americana, e o estudante Isaac lembraram de Angola e Moçambique, né? São os que mais rapidamente vêm à nossa cabeça. Mas a galera da PEI, Melita Globenwein Brasiliense, desculpem se eu falei o nome da escola errado, que é lá de Piracicaba, eles responderam o seguinte: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E aí, Muito Pro? bom, né? Bem aí, está estudando bem aí. Então vamos dar uma olhada aí no mapa, né? Destacando aí os países que falam a língua portuguesa como língua oficial. Então nós temos lá Cabo Verde, né? Na região noroeste, o Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, né? Que são as mais conhecidas aí, e Guiné Equatorial. Então, parabéns aí aos alunos aí que responderam, né? Logicamente que fica difícil, né? Nesse curto espaço de tempo, tem que fazer uma pesquisa e saber de todos os países, mas, né, então, de parabéns aí pelas respostas que foram dadas aí no chat. Vamos dar uma continuidade aí para ver outros mapas aí, outras informações do continente africano. Nós vamos entrar na população total. Então, nós estamos vendo aí Nigéria destacada aí, né? Que tem a maior população do continente africano e a 7ª maior do mundo, né, em torno aí de 211 milhões de pessoas, né? Depois aí vem a Etiópia, a República Democrática do Congo e o Egito, né, com mais ou menos 100 milhões de habitantes. Então vejam que há uma diferença bem grande do continente na Nigéria. Então lembrando que sempre quando a gente vê uma anamorfose, né, ela não vai mostrar o mapa, né, como a gente está acostumado de ver, né, com as suas áreas, né, feitas aí normalmente. Ela vai dar destaque para a informação que a gente deseja e destacando pela quantidade aí. No caso aí a Nigéria tendo aí uma população aí acima de 211 milhões de habitantes, então ela vai aparecer maior, destacadas, no caso aí até uma cor mais escura, né, porque além do destaque da forma, né, sendo, né, alterada, né, maior, também tem a questão da cor que ajuda bastante para ver quais são os principais países aí. Na próxima tela, nós temos aí a população urbana, tá? Lembrando que no continente africano, 1/3 da população é urbana, né? Então boa parte aí dos países ainda as populações são rurais, inclusive a Nigéria, né? Ele tem mais de 211 milhões de habitantes, 25% da população nigeriana ainda é de população urbana e 75% da população nigeriana são de populações rurais, né? Mas está aí em destaque pela quantidade de população que nós temos na Nigéria. As outras, né, mostra aí mais clarinho, né? Então, porque aqui fala em quantidade, não em porcentagem. Então, boa parte aí do continente africano ainda nós temos aí como população rural. 1/3 da população ainda 1/3 da população urbana e os demais são população rural. Acredita que em 2050, né, aí atinge aí, né, mais de 50% da população urbana. Como todos os continentes estão acontecendo isso. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós estamos vendo aí o PIB, né, o Produto Interno Bruto, e a gente observa que, né, os países aí estão em amarelo, né, porque são países que têm em torno aí de até 500 bilhões de dólares o seu Produto Interno Bruto. A exceção são os países da Nigéria, do Egito e da África do Sul, né, sendo que a Nigéria e o Egito, na questão econômica do petróleo, passa aí da casa de $1 trilhão. Os demais aí estão na faixa amarela do Produto Interno Bruto. Então, a média, né, do Produto Interno Bruto do continente africano gira em torno aí de 250 bilhões de dólares. Né? A Nigéria, como eu falei para vocês, se destaca, tanto o Egito, principalmente por causa do petróleo. Vamos lá para a próxima tela, e aí nós temos aí uma anamorfose de PIB per capita, né? E também as mesmas características aí. Então, a média gira em torno aí de $2.500, né, a renda per capita aí pelo Produto Interno Bruto. Quando a gente fala em renda per capita, a gente pega o Produto Interno Bruto do país, né, e divide aí pela população, né, e aí dá um valor que é a média da renda per capita aí, né, do cidadão. Logicamente que isso aí não é o valor oficial que cada um ganha, né, no país, até porque países que têm aquela má distribuição de renda, né, aquela questão lá do mapa Gini que a gente já viu aí,
ele mostra aí as discrepâncias de valores aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós estamos vendo aí a produção de petróleo e, de novo, a Nigéria em destaque aí, produzindo aí em torno de 2,6 bilhões de barris de petróleo por dia, tá certo? Então ele está aí entre os 12 países que produzem mais petróleos no planeta, tá certo? Vamos lá na próxima tela, que é a última. Casos de Covid, né, coronavírus aí, no final de 2020, a quantidade de casos aí eram de 2.709.825 casos de Covid, então destacando aí, né, o continente africano novamente numa anamorfose. Né, logicamente, se fizer uma comparação com outros continentes, está aí menor, né, mas já aumentou esse número aí, né, de janeiro para cá, tá certo? Antes de terminar aí a aula, né, entre aí no Saiba Mais, faço a pesquisa aí no World Mapper, que vai estar mostrando aí a população e outros detalhes, e o site aí da Década Internacional de Afrodescendentes 2015-2024. Certo, pessoal? Obrigado aí pela participação no chat. A aula, infelizmente, já acabou. Obrigado, professora Luiz, por mais essa parceria. Até a próxima. Não esqueçam de avaliar nossa aula no final. Tchau, tchau.